verdade é que o que faz uma pessoa continuar sendo a segunda opção é o posicionamento que ela tem. A maior parte das pessoas que se coloca nesse lugar não tem clareza com relação ao que elas merecem, o que elas não merecem, onde elas deveriam ficar e onde elas não deveriam se permitir estar. A pergunta é, por quê? Porque é tão difícil para alguém conseguir se posicionar da forma certa, no lugar certo, olhando para as coisas certas e vivendo uma vida que realmente vale a pena. O principal motivo são os padrões que essa pessoa traz com ela ao longo da vida. A verdade é que quando você é tratado desde pequeno como segunda opção, seja dos seus pais, seja dos seus amigos, seja do seu professor, seja de onde quer que você for, você normaliza aquilo como se o comum fosse o normal. É comum as pessoas negligenciarem outras pessoas, colocarem elas em segundo lugar. Enfim, falta empatia no mundo. Ao mesmo tempo, isso não é normal. Nós somos feitos para ser amados. É uma necessidade que nós temos enquanto ser humano. Assim como nós também temos a necessidade de amar. E é justamente esse equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe que torna um relacionamento saudável, que torna um emprego saudável, que torna um ambiente adequado. Mas nisso nós falhamos. E nós falhamos desde pequenininhos. Quando, mesmo sem nenhuma intenção, os nossos pais nos ensinaram que outras coisas eram mais importantes do que a nossa presença. Que outras coisas vinham antes do nosso amor. Que outras coisas valiam mais a pena do que estar na nossa companhia. Foi um erro dos nossos pais? Não. É que na vida é muito difícil, quando você precisa ganhar muito dinheiro, ou pelo menos o mínimo para se sustentar, conseguir dar a atenção devida aos seus filhos. Não é algo fácil, não é algo simples. E a verdade é que muitas vezes esse padrão de abandono ele se mantém. Então a criança ela vai crescendo com aquela sensação de que ela é a segunda opção. E aí com isso, sem estar nutrida efetivamente de um amor razoável e educacional dos pais, porque também não é só sobre dar a mão ou fazer carinho, né? Mas sobre educar, sobre estar presente, essas crianças elas vão para a escola. E lá na escola a autoestima delas já está afetada. E com a autoestima afetada, muitas vezes elas não conseguem se relacionar com os grupos certos. E acabam sempre sendo preteridas e caindo em grupos que não são tão adequados assim. O grupo dos negligenciados, né? E mesmo nesses grupos, às vezes, elas ficam de segunda opção. Olha que loucura. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que enquanto esse padrão, desde lá da infância, de ser deixado como segunda opção, atuar na sua vida, vai ser muito difícil dentro de um relacionamento você conseguir se enxergar como a primeira. Então onde que está o problema? O problema não está exatamente no aqui e no agora. O problema está no que foi, mas jamais foi tratado. E aí sim, talvez você possa começar a refletir sobre a ausência de posicionamento. Porque veja, o posicionamento não claro, não específico, não ajustado, ele simplesmente revela um buraco emocional. Ele simplesmente revela um sintoma, algo que não está ajustado, mas que vem de algum lugar. Como é que a gente corrige isso? Terapia é uma ótima forma de fazer isso, deixe de ser maravilhoso para resolver isso, mas junto com tudo isso, o que nós precisamos é de consciência. Nós precisamos ter desde já a consciência de que se eu me coloco como a segunda opção, eu não tenho como ser tratada como a primeira. Se por medo eu me sujeito a coisas que eu tenho inclusive vergonha de falar que eu me sujeito, tem alguma coisa muito errada comigo. O primeiro passo para você romper com essa dificuldade de se relacionar e de ser escolhida é você começar a não aceitar qualquer coisa. Exemplo simples, ridículo, né? Que você pode testar. Não que seja, nossa, isso vai mudar a sua vida, mas é só para você entender o contexto. A pessoa, você é uma mulher, você gostaria de ser bem tratada. Você gostaria que o cara, ele abrisse a porta do carro para você. O que você faz? Você tá entrando no carro, ele vai lá, abre a porta dele e entra. Fica bem na frente do carro e não abre, não entra. Fica ali parado. Faz ele levantar e abrir a porra da porta para você entrar. E faz isso geralmente quando você tá nos primeiros encontros com ele. Não precisa ser no primeiro, pra você não parecer, nossa, que mulher estranha. Mas depois do segundo, terceiro, e dá risada. Espera ele. Aí quando ele levantar, porque ele vai estar apaixonadinho, né? Quando ele levanta, no começo todo mundo é apaixonadinho. Quando ele levantar e for lá pro seu lado e abrir a porta, você fala: que lindo. Você é maravilhoso. É isso que eu quero pra sempre. Você entendeu que você tá ensinando o outro como ele tem que te tratar? Isso é a mesma coisa quando você tá falando e a pessoa tá olhando no celular. Para de falar. A pessoa você não tá falando, não, mexe no teu celular. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai se tocar, caraca, peraí, deixa eu entender. Você vai programando a pessoa pra te tratar bem. Você vai se posicionando como alguém que é diferente. Você vai se posicionando como alguém que não aceita qualquer coisa. E aí sabe o que acontece? As dificuldades, as tretas, elas diminuem.
Por quê? Porque o outro entendeu quem você é, sabe? São exemplos muito simples, muito básicos, mas para você começar a entender que algumas coisas precisam ser negociáveis para você. E todas as vezes que o inegociável é tocado, você muda o seu comportamento. Você se afasta, você fala, você conversa. Mas você não deixa aquilo se tornar natural. Você não deixa aquilo se tornar comum. Mesma coisa numa discussão. A pessoa levantou a voz com você, você tem que olhar e falar assim, olha, eu vou embora. E você vai ver que a maior parte dos caras, quando você fala eu vou embora, se desespera. Eu já passei por isso, eu sei como que é. Foi a única vez na minha vida que eu levantei a voz com a minha esposa. Na época a gente tava fazendo um mês que a gente tava namorando. E ela falou assim pra mim, eu vou embora. Sabe o que aconteceu? Nunca mais levantei a voz, no outro dia eu fui procurar terapia. Mas eu implorei até hoje, implorei pra ela ficar. E sinceramente até hoje eu acho que se ela tivesse ido embora naquele dia a gente tinha terminado. Glória a Deus que ela não foi. É a mesma coisa o negócio da porta ou do celular. Você acha que eu não vivi isso? A minha esposa me ensinou a ser um homem melhor porque ela fazia isso comigo. Qual foi a consequência natural? Eu casei. Eu casei porque eu vi nela algo que eu não tinha encontrado em nenhuma outra mulher. Um posicionamento forte. Eu passei a temer perdê-la. Percebe? Só que se você faz isso desde o começo, do jeito certo, sem ser toda hora, sem ser uma chatona de galocha, cara, vai dar certo. Aí sim, você começa a não aceitar através de um comportamento seu. Você com um comportamento seu, rejeita um determinado tipo de comportamento do outro. Sem brigar, sem xingar, só se posicionando. Beleza, o que mais precisa fazer? Aí sim, talvez você precise olhar para o passado. Você precisa olhar para os seus traumas, para as suas dores. Porque muitas pessoas, quando precisam se posicionar, elas começam a ter até taquicardia. Elas não conseguem nem fazer isso. Sabe? Não é por aí. A vida ela pode ser muito melhor. Mais um ponto. Algo que você deveria refletir, estudar e buscar é um negócio chamado Teoria dos Valores de Schwartz. Resumidamente, o que o Schwartz ele fala? Que na vida nós temos 10 valores que são essenciais. E cada um de nós conserva os 10 valores com uma hierarquia diferente. Logo, quando você entende quais são os seus valores mais importantes, a gente pode falar disso em algum momento, quando você entende quais são os seus valores mais importantes, fica muito mais simples você entender o que você está disposto a aceitar ou não está. A nossa vida, ela precisa ser vivida de acordo com os valores que mais são significativos para a gente. Então os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos comportamentos sempre precisam beneficiar os valores que nós temos. Mas isso é um papo para outra hora. Procura focar nas ações simples, buscar um bom terapeuta ou deixe ser é maravilhoso. Eu deveria fazer meu treinamento. E também olhar para essa questão dos valores de Schwartz para que em algum momento a gente possa aprofundar mais nisso. Mas o certo, spoiler, é viva a sua vida de acordo com os valores que você tem, através de comportamentos específicos que ressaltem esses valores. Tudo vai mudar. A partir desse momento, tudo vai mudar. Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima.